amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, queridos, estamos aqui para mais um dia, mais um áudio aqui, né, gente? Um outro dia aí eu gravei aí com vocês, né? Falando sobre os homens, né? Se eu não me engano, foi falando sobre os homens, né, né, que acha que botar as coisas dentro de casa, né? Cumprir o seu papel de botar as coisas para dentro de casa é o suficiente para a mulher, né? Como se ela não tivesse outros tipos de precisão, né? Como se a mulher só comesse. A gente falou sobre isso, eu dei o meu exemplo, uma vez que eu passei por isso, né? Eu relatei aí. E hoje, né, vocês sabem aqui que eu falo de tudo, falo tanto de homem quanto da mulher, certo? Dos problemas dentro do casamento, porque aqui a gente está sempre falando dos problemas dentro do casamento. Aquele é só mais um problema, né? O problema aí do marido achar que é o suficiente, né? Só, né, trazer comida para dentro de casa, pagar as contas. Isso são os problemas que surgem no meio do casamento, né? Infelizmente, esses são os problemas em que a gente apresenta, e aqui eu gosto de abranger, de uma maneira geral, todos os problemas do casamento. Aqui, hoje é só mais um deles, certo? Teve aquele lá que a gente tratou, né, que eu respondi ao rapaz, né, que disse que fazia a parte de financeira de dentro de casa, de pagar as contas, ele fazia. Mas é como eu disse, né, tem que fazer isso e fazer as outras coisas também. Aí, às vezes, faz uma coisa e omite as outras que também são importantes, né? Como eu disse, deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, certo? Então, é questão da pessoa, ou do homem, ou da mulher, né? Ter esse entendimento aqui, né? Então, é isso aqui. Hoje, o nosso assunto é sobre isso aqui, certo? Né? É sobre a mulher que abandona o marido quando os filhos nascem. Hoje vai ser a mulher. Ontem eu gravei aí com vocês, né? Ontem eu gravei com vocês sobre o marido que achava que a mulher só come, né? E acho que isso é suficiente. Hoje vai ser a mulher, certo? Hoje vai ser a mulher que, depois dos filhos, né, gente, nasce, aí a mulher fica indiferente com o esposo. Mas vamos entrar aqui para uma questão também que muitas vezes alguns maridos não entendem e não compreendem. Vejam só, né? Todo casal, né, no início de casamento, quando não tem filho, certo? Eu digo isso porque eu tenho filho e eu sei que é isso. Eu sei que quando o meu filho nasceu, eu passei por isso aqui, certo? Eu posso falar aqui, porque eu tenho autoridade para falar aqui o suficiente desse assunto. Então, veja, quando, antes do meu filho nascer, antes da gente ter filho, né, eu tinha mais tempo com o meu marido. Eu tinha mais tempo com ele. A gente tinha mais tempo, eu tinha mais tempo com ele, com certeza. Só que aí vem os filhos, né? Vem os filhos. Então não dá mais para eu, né? Toda a atenção antes era para o meu marido. Toda a atenção era para ele, certo? Toda a atenção era para ele. Só que aí os filhos nascem, gente. E aí eu tenho que dividir a minha atenção com o meu filho, certo? E com o meu marido. O que é que acontece? O que é que acontece? É porque muitas mulheres, elas não sabem separar. Muitas vezes elas não sabem separar isso aqui. E isso tem muitos problemas no casamento, envolve muito problema no casamento, porque ela não sabe separar isso aqui. A mulher não sabe separar, né, o marido e os filhos. A gente tem que lembrar que os filhos da gente são indivíduos diferentes do nosso marido. São duas pessoas totalmente diferentes. São dois seres humanos, logicamente, né? São dois seres humanos, mas, certo? Logicamente, porque a gente vê,
certo? Muitos maridos, o que é que acontece, gente? Muitos maridos com ciúmes dos próprios filhos. Imagina isso, mas tem muitos maridos com ciúmes dos filhos. Com ciúmes dos filhos. Muitos maridos com ciúme dos filhos. Vocês acreditam que existe isso aqui? Muitos maridos com ciúmes dos filhos? Existe, certo? Então, assim, né? Ambas as partes têm que ser compreensivas, tanto a esposa quanto o marido. Vai ter filho? É lógico que quando os filhos chegam, vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança, vai haver uma mudança ali na rotina do casal, principalmente na rotina do casal. Vai ter uma rotina, certo? Vai ter totalmente, não vai ser, agora não é mais só você e o seu marido. Agora é você, seu marido e os filhos. Ou você, sua esposa e seus filhos, certo? E tudo tem uma consequência, gente. Tudo tem uma consequência. Os filhos nasceu, qual vai ser a consequência? É que agora, né? É que agora a dedicação da sua esposa não vai ser 100% para você. Não vai ser 100%. Ela agora vai ter que dividir a atenção, certo? Com você e seus filhos, certo? Agora, o que é que acontece? O que é que muitos homens reclamam, certo? É o seguinte, é que as suas esposas se dedicam 100% à criança. Aí é onde está o erro. Antes do seu filho existir, as pessoas têm que lembrar isso aqui, certo? Isso aqui, ó, Deus, a própria Bíblia, nela, ela nos dá ali a visão. Quem foi que veio primeiro? Quem é que veio primeiro? O marido. Depois veio os filhos. Não é assim? É. Na ordem é essa. A ordem é essa. Marido, filhos. Tanto é que Deus primeiro casou, primeiro Deus casou, os filhos não vieram antes. Os filhos vieram depois do casamento, né? Então essa é a ordem. Primeiro o marido, depois os filhos, certo? Essa é a ordem. Só que o que acontece, querido, né? Aí nascem os filhos, o que é que muitas mulheres fazem? O que é que muitas mulheres fazem? Muitas esposas. Eu sei que quando um filho nasce, realmente, certo? Né, a gente ama o nosso filho e tal. Só que o que é que acontece nesse esquema aí todo? As mulheres esquecem que ela é casada. Elas esquecem de dar atenção ao seu marido. Elas esquecem de se comprometer com seu marido por causa dos filhos. Porque agora a atenção dela é 100% para o filho, certo? É 100% para o filho. Agora é só o filho, é só o filho, é só o filho, é só o filho, certo? Ela esquece do marido. Tem esposas que quando tem filhos, esquece do marido, esquece que é casada e que tem marido. Aí o que é que acontece, querido? Deixa o marido de lado para se dedicar 100% aos filhos, certo? Né? Esqueceu que tem marido, esqueceu que continua sendo esposa, certo? Esqueceu disso aqui. E é disso que os homens reclamam, certo? É disso que os homens reclamam, que as suas esposas esquecem. Aí eles ficam, tem marido que chega até a ter raiva dos filhos, gente. Infelizmente tem, certo? Por falta de sabedoria da esposa. Tem marido que chega até a ter raiva, ficar com raiva do filho. Ah, se ele não tivesse nascido, ela estava me dando atenção. Olha a que nível chega. Pois é, né? E aí está o desequilíbrio. E aí está o desequilíbrio. Os filhos, né, é para vir para unir mais esse casal. E, no entanto, em muitos lares, os filhos vêm para separar. Os filhos separam o casal. Ao invés dos filhos, né? Porque os filhos, eles devem vir para unir mais o casal. E não para separar mais o casal. Mas em alguns lares a gente vê que os filhos, com a vinda dos filhos, né, os casais se dissipam, né? Eles se separam, cada um por seu lado dentro da casa, certo?
e ficam ali indiferentes um com o outro. A gente pode ver isso aqui em muitos lares. Em muitos lares a gente vê essa situação, certo? Em muitos lares. Os filhos chegaram, certo? E existe essa indiferença. Quando, na verdade, era para os filhos vir para juntar o casal mais. Não, mas, no entanto, é feito totalmente o oposto. Então, o que está faltando? Sabedoria. Sabedoria, certo? De ambas as partes, sim. Sabedoria tanto da mulher quanto do homem. O homem ele precisa ser compreensível que quando, logicamente, veja só, o homem ele precisa ser compreensível que quando um bebê nasce, ele é totalmente dependente da mãe. Ele é mais dependente da mãe do que do pai, provavelmente, né? Porque é a mãe que amamenta, é a mãe que cuida, é a mãe, certo? Então, trabalho, logicamente, eu entendo que a mulher ela tem digamos aqui, né? Ela tem um trabalho, né? Ela tem um trabalho a mais. Então, o bebê ele é totalmente dependente da mãe. Totalmente. Ele é um ser totalmente dependente de que alguém cuide dele para tudo, para comer, para dar banho, para trocar, certo? É um ser indefeso, gente. Um bebê é totalmente um ser indefeso. Totalmente dependente, né, dos seus pais. Mais da mãe do que do pai, no caso. Mas é um ser totalmente independente, né? Independente do pai, da mãe ali, certo? Que necessita de cuidados ali. E o pai, nessa questão aqui, ele tem que entender esse momento aqui. Entender que esse bebê, ele precisa mais da sua esposa, certo? Entender que ela vai ter uma certa dedicação, mas isso é um tempo só. Não vai ser para sempre. O que acontece? É que muitas mães, certo? Acabam se esquecendo que isso aqui é só um período. E aí elas dão continuidade a isso, vira uma rotina dela, certo? Vira uma rotina e ela vai e acaba que se acostumando àquilo dali. E ela vai estar sempre ali com o filho. E vai esquecendo o marido, e vai esquecendo o marido, e ela vai esquecendo o marido. Porque ela está cada dia mais concentrada, né? E em dedicar-se àquele bebê que vai crescer, certo? Então ela tem que separar que até certo momento, né? Ele vai ser totalmente dependente dela. Aquele bebê vai ser totalmente dependente dela. Mas não pode, ela não pode achar que isso vai ser para sempre, que aquela criança vai ser sempre dependente dela, certo? E aí muitas mulheres dentro do casamento, elas dão continuidade a essa questão aqui. E o esposo que já está lá, ela vai esquecendo totalmente. E o marido vai sentindo falta. E o marido vai sentindo falta da esposa. Então é questão das pessoas ter sabedoria aqui, discernimento. O pai ele precisa ser compreensível de fato em que aqui é ter compreensão que essa criança é totalmente dependente da mãe, que é a esposa dele é totalmente dependente, certo? Ela vai ter que se dedicar mais a ele, um tempo a mais ao filho, né? E se os dois se juntarem, se o marido se juntar e ele ajudar ela, ambos, né? O que está faltando, gente, é companheirismo. É companheirismo de homens também nessa questão da maternidade, certo? É companheirismo. É companheirismo, certo? Porque muitos homens, quando os filhos nascem também, dentro de um casamento, o marido também se afasta. Não é só a mulher que se afasta, a mulher ela se afasta, a mulher ela se afasta por um motivo e o homem se afasta por outro motivo. O motivo que a mulher se afasta é porque ela agora, né, ela tem esse ser para cuidar. Então, ela acaba ali, né, focando muito só naquilo dali. E o marido, ele se afasta, certo? Ao invés dele se envolver ali com a maternidade, não, ele se afasta, certo? Ele vai deixando. Ele tem, né, o que está faltando aqui? Companheirismo. Companheirismo ali, certo? De ambas as partes. O filho não é dos dois? E por que não os dois cuidar? O pai pode fazer alguma coisa. O pai pode trocar as fraldas do bebê. O pai pode amamentar.
o pai, né, né, porque depende, logicamente, que os bebês, muitos bebês mamam, aí quem mama, né, o bebê que mama só a mãe pode amamentar. Agora tem muitos bebês que eles não, que a mãe não tem leite e dá na mamadeira, né, gente? Então vai de caso para caso, logicamente, certo? Então, é isso aqui. Então, o pai, ele pode dar banho, o pai, ele pode trocar uma fralda, o pai, ele pode fazer as mesmas coisas que a mãe. Então, isso aqui, né? Se as pessoas tiverem sabedoria, trazer, os dois tivessem sabedoria, trazer a maternidade, ela veio para juntar, não veio para separar, certo? Então, o pai e a mãe, o pai e a mãe tem que ter esse companheirismo, um ajudando o outro, e assim nenhum dos dois vão estar separados, vão estar fazendo tudo junto, certo? Em conjunto e com os filhos. E os filhos não vai atrapalhar o relacionamento do casal. É o casal que deixa os filhos, é eles que deixam, não é os filhos, certo? Bota uma coisa aqui, é o casal que, certo? É o casal que não sabe separar ali a situação. Porque os filhos não atrapalham em nada o casal. É o casal que não sabe lidar com a situação. É o casal, eu até entendo um casal de primeira viagem e tal, certo? De primeira viagem eu entendo, certo? Mas aí, né, tem que ter só convivendo, só coisa. Então tem que ter esse discernimento aqui, certo? Então eu sempre tive em mente isso aqui, gente, certo? Meu marido, no início, quando meu filho nasceu, ele me ajudava com meu filho. Ele trocava a fralda dele, certo? Ele só não sabia dar banho. Quem dava banho era eu, a minha sogra, mas ele só não sabia dar banho. Mas ele ficava, eu pedia, fica aí com o menino, porque eu vou fazer aqui. Eu tentava, o que que eu fazia, né? Porque eu via ele muito distante, eu via o meu esposo se distanciar de mim, e não era porque eu queria. E eu queria incrementar ele, ele não percebia isso aqui. Eu queria trazer ele mais para perto de mim. Quando o nosso filho nasceu, gente, ele se distanciou mais de mim. É fato que quando uma coisa que eu, dentro do meu relacionamento com meu marido, uma coisa que eu percebi muito foi meu marido se afastando de mim. Com o nascimento do nosso filho, ele foi se afastando de mim, certo? E às vezes eu via ele meio ciumento ali com o meu cuidado com o meu filho, certo? Ele não me dizia nada, mas eu percebia, certo? Eu percebia ali que ele ficava meio assim. E assim, né, eu fui fazendo o quê? Eu tentava. Só que a outra pessoa, quando duas não quer, por isso que tem que ter o companheirismo. O casal, ele precisa conversar. É por isso que eu queria conversar com meu marido, mas ele só me dava um fora pra gente se unir mais, certo? Eu tava com tanto do problema no meu casamento, tanto do problema no meu casamento, era eu sozinha. Era eu sozinha. Era eu sozinha, certo? Sem praticamente a ajuda. Então, eu tentei de todas as formas incrementar meu marido nas tarefas do meu dia a dia com o nosso filho, certo? Então, eu chamava ele. Quando o meu filho era pequenininho, né, novinho realmente, certo? Recém-nascido, ele trocava uma fralda dele, ele trocava, ele ficava um pouquinho de tempo ali brincando com ele, certo? Depois isso aqui mudou, gente. Depois disso aqui, aí eu tive que me virar sozinha, certo? Quando eu pensei que a gente tava se, né? Porque no início, quando nosso filho nasceu, ele se aproximou mais de mim, certo? E depois ele se apartou de novo, certo? Então era para ter dado continuidade, né? Mas não, com o nascimento do nosso filho, a gente se separou mais, é verdade. A gente se separou mais, certo? E eu tentei de todas as formas trazer o meu marido de volta para aquela coisa que estava antes, do início ali. Só que eu sozinha eu não consigo, gente. É impossível a gente sozinha, nós mulher, sozinha, tem que ser os dois têm que querer. Porque se só um não vai dar, porque fica aquela coisa, é aquilo que eu sempre ensino aqui a vocês, certo? Né? Se não for os dois, se um só querer, certo? Não dá certo. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Se os dois não quiserem fazer aquilo dar certo, não adianta um só, certo? É como dentro de um relacionamento. Dois só ficam juntos se os dois quiserem.
Se os dois não quiserem participar daquilo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nem é de mais e nem é de menos. Certo? Então, nos dias atuais da gente, a gente vê que é muito difícil os pais participar da maternidade. As mães se dedicam praticamente 100% à maternidade. Os pais, eles quase não participam, gente. Os pais quase eles não participam da maternidade, certo? É mais as mães. E as pessoas têm que se envolver mais, principalmente os homens. Os homens, eles precisam se envolver mais nesse momento da família. Porque é um momento único. Cada filho é diferente do outro. E outro, se tiver mais filho, cada filho é diferente do outro. Então, cada vez que tiver um filho, né, tem que se posicionar ali. Certo? Tem que se posicionar ali. Ambos têm que cuidar. Ambos têm que cuidar, porque os filhos é dos dois. Mas parece que quando nasce os filhos, o filho é mais da mãe do que do pai. Porque é a mãe tá ali presente 24 horas. O pai, né? O pai olha pro bebê, cheira e pronto, tá bom. Então, o que tá faltando é mais homens participar da maternidade, dos cuidados com seus filhos. Certo? Então, isso aqui. Então, eu sempre tive, assim, em mente, né? Eu sempre tive em mente meu marido junto comigo criando nosso filho. Era o meu sonho. Era o meu sonho que ele, né, ali, criasse o nosso filho junto, que ele criasse junto comigo. Mas cheguei a uma fase da minha vida que eu comecei a criar meu filho sozinha, gente. Sozinha. E depois da separação, eu segui seguindo, criando sozinha, praticamente. Sem ele agora. Certo? Então, o que está faltando aqui é sabedoria. É sabedoria dos homens, é sabedoria da mulher. Certo? Né? Então, os filhos chegaram, vai mudar. É lógico. Vai mudar toda a rotina do casal. Não vai ter mais aquele. Se antes o casal saía, vamos supor aqui, um exemplo aqui. Antes o casal saía mais. Com a chegada dos filhos, vai sair menos. Porque não vai poder sair. Certo? Para todos os cantos. Que você antes ia sozinho com seu marido para dançar, vai de cada pessoa, vai de cada rotina de cada pessoa. Mas se você era um casal que gostava de sair, de dançar, como é que você vai sair para dançar com um filho agora? Você vai ter que abdicar um tempo para cuidar do seu filho, certo? Olha, porque você não vai poder levar ele para você dançar com seu marido. E o seu marido e você tem que entender isso aqui. Então a rotina muda, certo? A rotina totalmente muda. Com a chegada dos filhos, a rotina muda. A rotina do casal vai totalmente mudar. E o casal ele tem que se adaptar a cada fase da sua vida. Certo? O que está faltando é os casais se adaptar a cada fase da sua vida. A chegada dos filhos, certo? Tudo vai mudar nessa casa. A casa vai ser mudada. Tudo vai mudar, vai começar brinquedos na casa, vai começar, certo? A mãe vai começar, o pai e a mãe podem não dormir direito à noite, porque o bebê vai chorar. Então, as pessoas que vão ter filhos já tem que estar em mente isso aqui. Vai mudar totalmente a rotina do casal. Se antes o casal tinha uma rotina boa para ambos, não vai ser mais a mesma coisa agora. Então o casal vai ter que procurar outra possibilidade agora com os filhos, porque agora você vai ter que trazer os seus filhos aqui para esse momento. Certo? Trazer os seus filhos para esse momento. Não tem mais, agora é você, sua esposa, o seu marido e os filhos. A rotina é essa, querida, agora a nova rotina é essa. Certo? Né? Então você tem que aproveitar essa fase, porque essa fase um dia vai passar. Essa fase vai passar, querido, né? Essa fase vai passar. Nada é para sempre. Quando essa fase mudar, e você pode até voltar a retornar à rotina que você tinha antes com a sua esposa, porque os filhos vão crescer. Os filhos não vão ser pequenos para sempre. Os filhos vão crescer e você pode até, né? Conjecturar aí em voltar àquela rotina que vocês tinham antes, que tanto vocês gostavam. Se o casal, né, por exemplo, o exemplo que eu dei aí, gostava tanto de sair para dançar, pode voltar. Isso não quer dizer que depois você não possa voltar, depende da situação. Que você depois não possa
voltar a essa rotina que você tinha antes com seu marido, certo? Agora, isso é depois de um tempo. Você vai ter que, né, anular alguma coisa, se abdicar, abrir mão de alguma coisa em prol desse momento aqui agora. Você vai ter que focar aqui agora. O foco agora é seu filho, é os filhos que nasceram, é tudo isso aqui. Mudou a rotina, certo? O que está faltando é muitos casais se conversarem, gente, sabe? O que está faltando é muitos casais se conversarem sobre a situação, certo? É eles entenderem, compreenderem que agora tem um novo ser. Um ser que é dependente deles, um ser que no primeiro momento ali é dependente, certo? Então é isso daqui, né? Então muitas mulheres e muitos maridos não conversam sobre a maternidade. Tá faltando conversa, certo? Então aquilo que eu disse, o homem, ele precisa ser compreensível. O marido, no caso, ele precisa ser compreensível que agora, certo? A esposa, agora na esposa tem mais um ser para cuidar. Vai ser o quê? Filho. Então, o marido se ajunte com a esposa para ambos manter aquele calor, aquela unidade, né? Ali. Participe das atividades com a sua esposa. Participe com as atividades, porque o que eu mais vejo as mulheres reclamar, o que também foi uma reclamação minha no passado, é dizer: meu marido não me ajuda com os meus filhos, meu marido não me coisa com meus filhos, meu marido. Porque ela quer o quê? O que as mulheres querem? Que o marido participe também da maternidade. Era o que eu queria que meu marido, certo? Continuasse cuidando de mim com a maternidade. Ele simplesmente, certo, se afastou de mim. Ao invés de se unir comigo, ele se afastou de mim. Ele se afastou de mim. Foi um erro. Foi um erro dele ter se afastado de mim, porque não deu continuidade. Certo? Tava gostando daquela. Eu vou dizer para vocês, eu posso falar. Eu tava gostando, ele tava ali mais próximo de mim, cuidando ali junto do nosso filho. Depois ele se afastou. Foi se afastando. Certo? Né? E isso acontece por quê? Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria, certo? Do esposo, às vezes de ambos, certo? E aí eu tinha todo esse cargo nas minhas costas, gente. Tentar trazer meu marido de volta. E eu tentava de várias formas, mas eu estava sozinha. Chega um tempo que a gente não aguenta mais. O fardo é pesado, uma pessoa só. O fardo dos filhos é para ser dividida. Chegou um ponto da minha vida que eu estava sozinha cuidando do meu filho, sozinha. E olha que só tinha um. Sozinha cuidando do meu filho. Certo? Porque meu marido, né? Ser pai é muito fácil, né? Porque hoje em dia você vê, os pais de hoje, eles não participam da maternidade. E isso indigna, a gente vê. Os pais não participam. Quem cria lá em casa, por exemplo, lá em casa, certo? Quem é que cuidava dos meus irmãos? Sobrava até para mim. Lá em casa, quem cuidava dos meus irmãos era eu e minha mãe, gente. Era eu e ela. Porque eu, como a mais velha, certo? Praticamente meu padrasto não participava da paternidade ali, porque praticamente eu não via. Ele só foi para mim, no meu visão. Ele só fez os meninos e deixou lá. Porque ele trabalhava, passava a semana quase toda fora, certo? E minha mãe, eu ficava olhando aquilo. Eu digo: Jesus, quando eu tiver meus filhos, me arrume um marido que me ajude, né? Porque a gente vai vendo essas coisas, né, gente? E, gente, ali, certo? Eu vi o esgotamento da minha mãe e ele sobrava até para mim, porque era eu que levava os meninos para a escola, levava, trazia. Era eu e minha mãe que participava da reunião, certo? Eu como a irmã mais velha, certo? Era eu que cuidava dos meus irmãos, certo? Era eu que trocava, eu dava banho. Porque eu era mais velha, né? Então tinha isso muito lá em casa, certo? E eu dizia: Jesus, eu não quero não ter um filho para ficar numa situação dessa, não. Né? Eu sempre quis que meu marido participasse da maternidade junto comigo, certo? Não é fácil, a gente sabe, porque tem muita gente que também fantasia demais
a maternidade, né, gente? Não vamos fantasiar a maternidade, não, que é um momento bom, é um momento bonito, mas é um momento muito difícil para a mãe, certo? Né? Então, o que está faltando é isso aqui, pais participativos. Os pais não participam mais da criação do filho, gente. Acha que é só o suficiente. Porque tem pai que ele é assim, ó. Bota, já dou dinheiro, tu se vira aí. É mesmo que fazer assim, ó. Tá aqui o dinheiro das fraldas, tá aqui o dinheiro do leite, e acha que isso aqui é suficiente também. Acha que isso aqui é o, né? Acha que isso aqui é o suficiente. Tem pessoas que são assim. Tem pais que são assim. Acha que porque dá o leite, compra as fraldas, compra as coisas que a criança precisa, tá ótimo. Tá ótimo. E a mãe que se vire lá. Isso é triste, gente. Você vê que não tem mais pais que participam ali, que tá presente ali junto com a esposa, criando os filhos dois juntos. E é isso que muitas mães reclamam. Irmã, não tenho ajuda do meu marido. Irmã, meu marido nunca me ajudou nem a ficar 2 minutos com meu filho para eu fazer alguma coisa. Eu digo, meu Deus. Certo? Irmã, meu marido nunca ficou com o nosso filho para eu preparar o nosso almoço. Isso é triste, gente. Tem muitos homens que eu vou te contar, viu? Eu vou te contar, tem muitos maridos, certo? Eu não sei para que casa, sinceramente. Certo? Eu não sei para que esse povo casa, né? Se não tem essa responsabilidade. Bota a responsabilidade todinha para cima da mãe e a mãe que se vire. É sempre assim. E a mãe que se vire. Certo? Hoje, muitos de vocês estão vivendo o deserto aí. Eu sei que está sendo difícil vocês criar os filhos de vocês sozinha. Os maridos tá lá. Os maridos tá lá, né, com as amantes, cuidando. Deixa os filhos dele. Outra coisa aqui. Deixa de cuidar dos filhos dele que teve com você para cuidar dos filhos que ele teve com a amante. Infelizmente, a gente tem essas reclamações aqui também. E vocês sabem aqui que isso aqui é verdade. Muitos deixam seus filhos, deixam de cuidar dos seus filhos que teve com a sua esposa, para ir cuidar dos filhos da sua amante. Que às vezes pode ser filho deles e pode não ser filho dele, né? Tem casos que a amante já veio com filhos de outro casamento. Já veio com filhos de outro casamento. Aí ele é pai dos filhos da amante com outro homem. Isso é triste, gente. E aí ele esquece do dele, do filho legítimo dele, com quem ele teve com você. E aí fica muitas mães abandonadas, criando seus filhos por causa desses pai palhaço, porque eu chamo logo de palhaço. Isso não é pai, não. Ele certo? Só fez. Certo? Porque isso não é pai. Porque pai, para mim, é aquele que participa da criação da criança. Pai, para mim, queridos, na minha visão, na minha visão e na minha visão bíblica, certo? Pai é aquele que cuida, pai é aquele que cria, né? Não tem uma fase que diz que pai é aquele que cria, mas que está presente ali no dia a dia, que é pai de fazer, qualquer um faz. Qualquer um faz. Fazer é fácil. Fazer filho é muito fácil. E é isso que indigna a gente, certo? Porque pai, né? Que tem aquele coisa, pai biológico. Mas pai, eu sempre ouvi, desde pequena que eu ouço esse daqui, pai é aquele que cria. Pois é, certo? Eu fui criada por meu pai, até certo tempo eu fui criada por meu pai, né? Como no meu caso, a minha mãe faleceu, né? Mas meu pai me criou, certo? Meu pai me criou até uma certa idade, mas meu pai, de certa forma, ele nunca me abandonou. Mesmo eu sendo criada com outra família, meu pai sempre esteve presente ali, certo? Sempre tentou fazer o papel de pai na medida do que ele podia, né, gente? Presente ali sempre, né? Mas, né, sempre fica aquela coisinha, né?
No meu caso é diferente, porque o meu pai, né, ele não me abandonou, como em outros casos, né? Ele não abandonou minha mãe, ele não me abandonou, mas em muitos outros casos, muitos pais abandonam seus filhos, casam-se com outras pessoas, não estão nem aí para os seus filhos, não estão nem aí, certo? E aí muitos de vocês aí estão aí no deserto, o pai está lá, o pai do seu filho ou dos seus filhos, está lá casado com a amante, esqueceu que tem filhos com você, certo? Esqueceu que tem filhos com você para cuidar e hoje você veio cuidar do filho que ele teve com a amante, certo? Ou, né? E esqueceu de cuidar dos dele, certo? Isso é triste. É triste. É triste, é. E eu fico, olha, quando eu vejo cada caso aqui, eu fico, né? Jesus tenha de misericórdia de mim. Mas eu fico indignada, gente. Indignada com esses palhaços. Com esses pais palhaços. Que abandonam seus filhos para cuidar dos filhos da amante. Ou que teve com ela ou que já veio com ela. Quer cuidar? Não cuide desses, mas sem esquecer aqueles que vieram primeiro. Cuide desses, mas sem esquecer o que você já tem. Certo? Sem esquecer o que você já tem. Não tenho nada. Não. Tá certo. Tá certo. Teve filho com a amante, vai ter que cuidar com ela. Vai ter. De toda forma. Não é filho? Né? Filho não se devolve. Agora, cuide desse sem esquecer dos outros. Seja tão presente na vida desse, certo? Como no do outro. Então, muitos esquecem. Muitos palhaços esquecem que ele tem filhos. Certo? Aí esquece desses filhos para cuidar do outro filho que teve com a outra mulher. Ou às vezes com outro homem, né? Porque tem muitas mulheres também que abandonam seus filhos que teve com esse primeiro marido aqui para ter filho com esse segundo marido, aí começa a cuidar desses filhos que teve com esse segundo marido aqui e esquece dos seus primeiros filhos. Muitas delas entregam até nas mãos do pai. Ó, tu fica aí e se vira, que eu vou viver minha vida. Certo? Tanto não presta, tanto tem homem que não presta, como tem mulher que não presta também não. Certo? Porque uma mãe de verdade nunca abandonaria um filho, não. Um pai também de verdade nunca abandonaria um filho, não. Certo? Para cuidar de outro, não. Ou cuida dos dois ou não cuida. Certo? Então, é aquela coisa, né? Então, isso indigna a gente. Indigna a gente, indigna mesmo. Certo? Indigna, indigna realmente. Então, assim, gente. Então, tá faltando isso aqui. Sabe? Tá faltando o quê? Tá faltando muitos pais participar mais da maternidade. Tá faltando muitos homens, certo? Participar da maternidade ali. Porque a mãe tá ali 100% se dedicando à criança e depois não tem do que reclamar, não. Certo? Muito não. Então, veja, o que é que tá faltando nesses casos? O pai, ele precisa ser compreensivo. Sim, que agora nasceu uma criança, a rotina vai mudar. A mãe vai, a esposa, no caso, ela não vai poder se dedicar 100% a você, ela vai ter que lidar, arrumar uma forma de dar atenção para o marido e dar atenção para a criança. Mas o que é que acontece? Muitas esposas esquecem de dar atenção, nasceu os filhos, porque ela acha agora, porque tem mulher que pensa assim, ó, nasceu os filhos, agora é só meu filho. E não pode ser assim. Mãe não pode ser assim. Você é mãe, mas você tem que lembrar que você continua sendo esposa. Você se tornou mãe, mas você não deixou de ser esposa. Então, as mulheres, ela tem que ter essa visão aqui. Certo? E é nisso daqui que muitos pais têm reclamado, muitos maridos aqui têm reclamado. Irmã, quando meu filho nasceu, minha esposa, a gente era assim, 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 assado. Quando meu filho nasceu, minha esposa, né, era totalmente ali dedicada ao nosso filho e esqueceu de mim, né? E eu me senti abandonado.
Eu entendo isso. Eu sei que dentro de muitos casos, de muitos casamentos tem isso. Realmente acontece isso aqui. Realmente, em muitos casos de casamento, acontece do marido, da criança nascer, dos filhos nascer, e a mulher esquecer que ela é casada com o marido. Certo? E o homem, ele se sente abandonado. E o marido, ele se sente abandonado, porque todas as vezes a mulher só tem tempo agora para o filho. Nem para ela tem, porque tem muitas mães que quando os filhos ela não tem mais tempo nem para ela. Tá errado. Então ela tem a mãe, aqui a mãe esposa, né? Agora é a mãe esposa. A mãe esposa, ela tem que ter sabedoria aqui. A mãe esposa, ela tem que ter sabedoria. Certo? Então ela agora vai ter que dividir a sua atenção, né? Vai ser 50% ali para o seu companheiro e 50% para a sua criança. Se tiver esse equilíbrio, é isso daqui. É equilíbrio. Tá faltando equilíbrio. Equilíbrio. Então, se a mãe, certo, se dedicar ali a 50% filho, 50% marido, certo? 50% filho, 50% marido. Agora, o marido ele tem que ser compreensivo, que em alguns momentos, certo? O marido, aí quando, em alguns pontos aqui, principalmente no início ali, que o bebê ainda é recém-nascido, né? A mãe, ela vai se dedicar mais à criança, né? Porque a criança, ela toma muito tempo da mãe, certo? Né? Então, ela vai se dedicar, sim, mais à criança. E é isso daqui, o marido, ele precisa ser compreensivo nisso aqui. Né? Nesse primeiro período, pelo menos nos primeiros meses de vida daquela criança, o pai ele precisa entender isso aqui, que nos primeiros, pelo menos nos primeiros 6 meses, gente, né, a criança é totalmente dependente da mãe. Ela vai ficar dependente até certa idade. Só que aí com 6 meses ela já come sozinha. Tem criança, depende também, né? Tem criança que você bota o pratinho dela, ela já come com a mãozinha. E aí a mãe né? Já sobra um tempo para a mãe fazer uma outra coisa. Bota a criança na cadeirinha, né? Geralmente bota a criança na cadeirinha, certo? Já dá ali um tempinho para fazer um carinho no marido, para deixar a criança lá, bota a criança de lado, dá o pratinho da criança e vai, né? Então, é isso que falta. Certo? O marido ele precisa ser compreensivo, né? Se ele quer, ao invés dele separar ali, dele se afastar, ele deve participar das atividades ali com seu filho, certo? Ele deve participar das atividades com seu filho. Participe das atividades juntamente com a sua esposa ali na criação dos seus filhos. No primeiro momento, não é se afastar. Esse não é, certo? Isso não é uma coisa, né? Como é que eu digo aqui? Esse negócio de se afastar, porque a esposa agora está se dedicando aos filhos, não é sábio do marido se afastar. É sábio dele, certo? Ficar próximo à esposa, participar das atividades na criação do filho, quando este estiver em casa, logicamente. Porque esse pai, ele trabalha, esse marido, ele trabalha fora, mas quando ele estiver em casa, que ele participe das atividades, né, juntamente com a sua esposa ali na criação, participe do banho da criança, participe da amamentação ali, participe, fica ali juntinho com a sua esposa, brincando com a criança, né, abraçado com a sua esposa no sofá, brincando com a criança, fazendo, né, ali, né. Então o pai, ele tem que ter esse discernimento aqui, certo? Ele tem que ter essa sabedoria aqui. Se aproxime, né? Participe, enquanto a mãe tá lá fazendo a mamadeira, a comida do bebê, você tá segurando o bebê, tá esperando ali, certo? Né? Enquanto a mãe tá dando banho, o pai pode pegar a roupinha, trocar de roupinha no bebê, pode, certo? Não cai mãe, não cai trouxa, né, gente? Então o que tá faltando é isso aqui. O pai ser mais presente na criação dos filhos desde o início, certo? Porque isso cria vínculos.
Isso é importante porque cria vínculos entre a sua esposa. Olha que coisa importante. Cria vínculos com a esposa, de união, de companheirismo. Cria vínculos com o filho ali. Então, isso cria vínculos fortíssimos, certo? Que com o tempo não se acaba, gente. Cria-se vínculos. E esses vínculos, peraí, tá? E esses vínculos, gente, é que são importantes para essa criança crescer saudavelmente, para esses pais também, certo? Né? Se desenvolverem como pais também. Então, isso é importante. A maternidade, ela vem para aproximar. Só que estão fazendo o contrário, estão fazendo o oposto. Pais e mães estão se separando, certo? E muitas vezes, quando os filhos nascem, quantas vezes eu já vi pais se separar das suas esposas por causa da chegada dos filhos. Quando os filhos chegam, eles querem pedir o divórcio, eles querem se separar, certo? Um outro dia eu estava vendo uma entrevista de um homem, certo? Ele dizendo que a esposa, né, agora só tinha tempo para arrumar a casa e para os filhos, certo? Para arrumar a casa e dos filhos. Aí ele pensou e disse que queria se divorciar, só por causa disso aqui. Isso é motivo para se divorciar? É motivo para você se separar, se divorciar, porque a esposa tá cuidando dos filhos? Tá cuidando dos filhos? Tá cuidando mais dos filhos e da casa do que dele. Isso não é motivo. Tá errado? Tá. Logicamente. Né? Mas isso não é motivo. E muita gente se separa pelas motivações erradas, porque é sempre aquilo. Na maioria dos divórcios, as pessoas sempre se separam pelas motivações erradas. Essa é só mais uma. Esse negócio de se separar ou se divorciar, porque a mulher agora tá dando mais atenção para os filhos. Tem gente que se separa até por causa disso. E a motivação que dá é essa. Ah, eu tô me separando dela porque ela agora só quer saber do nosso filho. Querida, é teu filho. Não é um estranho, não. É teu filho. Embora ela estivesse dando atenção para outro homem, mas ela tá dando atenção. E é nisso daqui que muitos homens ficam com ciúme, gente. Aí muitos homens ficam com ciúme porque a esposa tá dando mais atenção pro filho, certo? Né? Do que para ele. Tô dizendo que tá certo? Não. Não estou dizendo que o que ela está fazendo está certo. Agora, eu estou dizendo para o homem que isso não é motivo para ele se separar. O fato dela estar dando mais atenção para o filho dela, certo? Para os filhos de vocês, de vocês, né? Não justifica você querer se separar ou se divorciar dela. Certo? O que é que está faltando aí? Diálogo. Conversa. É você conversar com a sua esposa. É você chegar para a sua esposa e dizer: bem, você tem me deixado de lado. Você, né, eu não, né, tal, conversar. Numa conversa, dentro de uma conversa, se entende, querido. Tá, tem algum problema no casamento? O mal, certo? O mal de muitos homens é não conversar com as suas esposas. O mal de muitos maridos é não conversar com as suas esposas. Não conversar. Quando namorava, conversava com a sua esposa de tudo, do relacionamento, de várias coisas. Aí quando casa, deixa de conversar com a esposa. Eu digo isso porque eu passei por isso também, tá, gente? Quando eu casei com meu marido, antes da gente casar, meu marido conversava comigo. A gente falava de tudo que vocês imaginar, de família, a gente tinha planos, né? Ele falava dos filhos que a gente ia ter, falava de casamento, a gente falava do nosso relacionamento, falava de outras coisas, falava dos nossos problemas que a gente tinha com as nossas famílias, com as nossas frustrações do nosso dia a dia. Ou seja, eu tinha essa conversa com meu esposo quando a gente namorava. Eu amava isso. Eu amava isso aqui. Eu amava porque meu marido conversava tudo. Sabe? Meu marido, né? Ele falava tudo pra mim, até das frustrações dele, da infância dele, que ele tinha com os pais dele. Ele falava comigo, certo? Da infância. Eu falava também, certo? A gente tinha muita confiança um no outro, porque se não tivesse, não falava essas coisas um pro outro. Não se sentia à vontade para conversar, né? Aí quando casa,
O cara não conversa mais com você. E foi disso que foi uma das coisas que eu mais senti falta no meu casamento também. Né? Meu marido deixou de falar comigo, deixou de conversar, eu chamava para conversar. Ora, a gente não conversava antes porque agora é diferente, certo? E aí deixa de conversar com a esposa, o marido deixa de conversar com a esposa, deixa de dizer para ela que não gosta daquilo, porque meu marido, gente, quando a gente namorava, quando ele não estava contente com alguma coisa que eu fazia, ele vinha para mim e dizia, olha, não gostei não, certo? Mesmo que ele tivesse, né, principalmente eu me lembro de situações, né, que meu marido vinha e dizia, olha, não gostei disso aqui não, não gostei disso aqui não, e ele vinha falar comigo. E ele vinha falar comigo. Por que não continuou falando isso aqui também no casamento? Porque a gente é falho, querido. A gente não é perfeito, nem o homem, nem a mulher é perfeito. A gente está sempre aprendendo, certo? Não quer dizer que depois que a gente casa, que a gente não vai errar com o marido, não. Que o marido não vai errar com a gente, não. Certo? Mas cabe à esposa, tanto a esposa quanto ao marido, dizer, olha bem, eu não gostei disso aqui, não. Olha, não tá assim, tá, né? Por que deixa? Então, qual é a dificuldade do marido chegar para a esposa, gente, e dizer para ela, bem, tu tá me deixando muito de lado. Tu tá dando mais atenção pro Juninho do que para mim. Se isso tá incomodando você, vai lá, conversa com a sua esposa, certo? Mas não, ao invés disso, o que é que ele faz? O que é que esse homem, pai, faz? Se afasta da sua esposa. Certo? Vai se afastando. E isso vai afastando o casal. É por isso que o inimigo entra aí. O inimigo entra, começa a oferecer marido para seu marido, certo? Começa a entrar, né, para ele, começa a oferecer. É aonde? Por isso que tem que ter o companheirismo, certo? Por isso o companheirismo ali, né? Companheirismo. Então, se você sabe, se você é homem, sabe que a sua mulher, certo? E que seu filho precisa muito dela, se una a ela, participe da maternidade com ela, cuide também, se aproxime, certo? Aqui. É ter compreensão que agora ela vai se dedicar mais a ele, certo? Se você é pai, marido, certo? Ajudar a sua esposa, ela vai ter mais tempo para você. Ela vai ter mais tempo. Certo? Vai sobrar mais tempo para você. Então, tudo contribui, querido. Ela vai ter mais tempo para você. A mãe vai ter mais tempo para você. A mãe, mulher, a mãe, deixa de ser a mãe naquela e vai se dedicar a você. Ela é mãe e esposa. Agora, tem pais incompreensíveis. Tem maridos que são pais incompreensíveis. De vez se unir com a esposa. Não. Não. Faz pior. Faz errado. Então, nada justifica uma coisa. Certo? Nunca nada justifica uma coisa com isso, gente. Né? Então, veja. O que está faltando nas pessoas é sabedoria. Discernimento. Certo? Né? É discernimento. Então, o pai, ao invés de se afastar, se junte à sua esposa. Se junte. Trate, certo? Trabalhe junto com ela, ajude ela na criação do filho, certo? Porque isso é só uma fase, gente. É só uma fase. É só uma fase. Essa criança, ela vai crescer. Daqui a pouco tudo vai voltar como era antes, entre aspas, porque não tem como, né? Agora tem um filho, certo? Então vai mudar algumas coisas, vai. Algumas outras coisas vocês podem, né, com o tempo, vocês podem trazer de volta, certo? Né? Como eu disse, essa criança vai crescer, vai ficar com você, vai daqui um pouco, um aninho. A criança, quando tiver já com um aninho, quando já estiver andando, caminhando, falando, certo? E é um ano só, querido, um ano. Não dá para tu esperar um ano, não, certo? É um ano. Essa criança não vai ser recém-nascida para sempre, não, certo?
Com 1 ano, ela já, com 6 meses, 7 meses, depende, vai de cada desenvolvimento de cada criança, a criança já deixa da mãe, certo? Ela já come sozinha. Banho não mais, né? Algumas outras coisas, até certa idade, ela vai depender da mãe e do pai, certo? Até certo ponto. E aí vai passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, certo? 4 anos a criança, 2 anos a criança já come sozinha, a criança já faz muita coisa sozinha, não precisa mais dos pais. É claro que tem o auxílio da mãe, a mãe continua dando banho, continua botando a comida no prato, mas a criança já come, a criança já brinca, a mãe já pode arrumar a casa, né, sem precisar botar o menino em cima do bucho, certo? A mãe já pode fazer as coisas mais tranquilas, ela já tem mais tempo para se arrumar para ela, para se dedicar tanto a ela quanto o marido. Então é questão de tempo, tudo tem o seu tempo. O que está faltando nesses maridos e esposas, certo? É maturidade, gente, são pessoas imaturas, certo? E isso não acontece só com o casal jovem, não. Acontece com o casal mais maduro, assim, de idade, né? Mas que não tem maturidade nenhuma, certo? Né? Casais que já tem, que não é casais de 20 anos, 18 anos, não. São casais já de 30, 40 anos que decidiram se unir no matrimônio e tem essa mesma imaturidade, certo? Né? Tem essa mesma maturidade. Então, o que está faltando é maturidade de ambas as partes. Às vezes, um casal jovem tem mais maturidade do que um casal mais velho, certo? Então, não é questão de idade também, não, certo? Não é questão de idade, não. Né? Deus me treinou em tudo, gente. Eu criei criança, eu fui babá, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, certo? Eu sempre sonhei com a maternidade. E eu imaginava assim, eu imaginava meu marido juntamente comigo, quando eu era mais nova, 12, 13 anos, sabe? Sempre tive o sonho de ser mãe, e eu imaginava a maternidade desse jeito que eu tô falando aqui para vocês, e que é a visão bíblica. Eu imaginava isso aqui, o marido junto com a sua esposa, cuidando dos seus filhos, dois unidos ali cuidando dos seus filhos, certo? Era assim que eu imaginava a maternidade. E eu quis programar isso aqui também. Quando eu tive meu filho, eu quis programar isso aqui que eu já tinha tido há tempos atrás, certo? Quis colocar isso também em ação, né? Quis botar isso aqui em ação dentro do meu casamento. Só que meu esposo foi muito incompreensível nisso aqui. Ele foi muito incompreensível. Muito incompreensível. Então, eu quis botar em prática, né? Isso aqui, esse entendimento que eu estou falando para vocês, é o mesmo entendimento que eu tinha de 12, quando eu tinha 12, 13 anos na época, gente. É o mesmo entendimento. Nessa questão eu não mudei nada. O que eu estou falando para vocês aqui é o entendimento que eu tinha daquela época. E era assim que eu imaginava pais criando seus filhos junto, certo? Que para mim, na minha visão, certo? Os filhos, na minha visão, os filhos vinham para unir e não para separar. Mas o que foi que aconteceu? O meu filho separou a gente, mas não foi culpa dele, né? O meu marido se permitiu, certo? Não teve sabedoria, meu marido não teve sabedoria, meu marido de nós, ele sempre foi o mais assim, né? Sempre foi o mais imaturo, certo? Do meu relacionamento com meu esposo, ele sempre foi o mais imaturo, né? Hoje eu entendo porque Deus permitiu a separação da gente, porque ele sempre foi do nosso relacionamento desde o início, gente. Desde o início que eu me envolvi com meu esposo, eu vi a imaturidade dele. Desde o início ele era muito imaturo, certo? Muito imaturo em muita coisa. Muito imaturo, certo? A mulher por si só, ela tem uma maturidade a mais do que o homem, né? A menina mulher, ela tem uma certa maturidade, né? E
fiquei muito madura muito cedo, né, gente? Amadureci muito cedo também, pelo convívio eu convivi muito com adulto, aprendi muita coisa sobre casamento com adulto, então eu me desenvolvi mais cedo, com certeza, eu me desenvolvi mais cedo, né, do que o meu esposo. Ele não teve a mesma, é fato que meu esposo ele não teve a mesma criação que a minha, ele não teve a mesma maturidade, não apresentaram para ele uma maturidade. Os pais dele, infelizmente, os meus sogros, não apresentaram para ele certas maturidades para ele, certo? Principalmente sobre relacionamento. E eu não. Eu me desenvolvi muito nessa área em questão de relacionamento. É por isso que eu sempre quis ser a certinha, assim, sempre quis namorar certinho. Eu sempre queria uma coisa certa, eu não queria, né? Então, eu sempre fui mais desenvolvida nessas questões. E hoje é a área que eu trabalho, né? Com relacionamento, certo? Então, assim, é isso que está faltando, certo? Nos homens. Maturidade. Tem mulheres, também tem muitas mulheres imaturas. Mas, gente, é isso que eu estou dizendo para vocês. O homem ele tem que participar da maternidade junto com a sua esposa. Você vê, isso é bíblico. Você vê José. José, ele participou todo o tempo, certo? Da maternidade ali, na criação de Jesus, junto com Maria, certo? Você vê também Abraão com o seu filho Isaac, quando a esposa deu Isaac, né? Então você vê outros também, outros casos dentro da Bíblia, que os pais eram participativos, certo? E toda essa visão que eu estou passando para vocês é uma visão totalmente bíblica, certo? É uma visão totalmente bíblica. Então, os pais precisam participar, ter essa compreensão, certo? Né? E participar porque cada maternidade, gente, é única. Cada criação de um filho é única. E os pais têm que ser participativos. Eu vejo as mães elas estão pagando um alto preço aí, muitas mães, certo? Criam seus filhos sozinhas, mesmo casada com seu marido, elas criam seus filhos sozinhas. Não tem muita a participação do seu marido. O marido, porque muitos maridos acham, eu já compro as fraldas, eu já compro o leite, eu já dou o leite, eu já faço isso. Meu filho, isso é mais que a sua obrigação de pai. Suprir a necessidade não só da sua esposa, mas também do seu filho. Certo? Mas deves fazer essas coisas sem omitir essas outras aqui. Sem omitir ser presente na vida do filho, cuidar do filho, é andar, é trocar a roupa no filho. Meu pai sempre fez isso comigo, mesmo eu sendo filha mulher. Meu pai sempre me arrumou. Meu pai sempre me deu banho quando criança, né, gente? Logicamente. Ele que me criou. Ele que me dava de comida. Ele me criou, certo? Ali. Meu pai, eu não posso reclamar, meu pai me criou. Meu pai cuidou de mim, certo? Não tinha minha mãe, mas meu pai continuou, certo? Meu pai é que me dava banho, meu pai é que me ajeitava, meu pai ali. Então, meu pai, certo? Graças a Deus eu nasci dentro de uma família onde meu pai sempre foi participativo na criação dos filhos. Mesmo na pobreza que a gente vivia, meu pai sempre foi presente na vida dos filhos, sempre criou, certo? Sempre criou eu e meus irmãos, juntamente com a minha mãe, certo? Ali. E eu sempre vi meu pai cuidadoso com a gente, certo? Né? Sempre eu vi meu pai cuidadoso com a gente. Ele era um pai presente. Meu pai, se você, eu me lembro de, olha, como criança, gente, tem coisas assim que como criança eu não me lembro muita coisa não, mas tem muitas outras coisas, o que me deixou marcado, porque o que deixa marcado na vida da gente é os momentos, né? E o que eu mais lembro de como criança ali é o meu pai, eu só vejo meu pai cuidando de mim, cuidando dos meus irmãos, todo mundo junto, todo mundo unido, saía todo mundo junto, ia todo mundo para a igreja junto, saía todo mundo, cuidava todo mundo junto. Ou seja, a minha família, o meu pai e minha mãe, nossa família, ela sempre foi unida. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu senti muita falta disso, gente. Porque eu vim de uma família unida. Eu vim de uma família unida.
E quando eu fui morar com a minha mãe, né? Minha mãe, que eu digo hoje, certo? Quando eu falar minha mãe, gente, é a minha mãe que me criou, certo? A minha mãe é legítima já morreu, certo? Porque muita gente, ah, não entendo, irmã, a senhora tem mãe, uma hora a senhora diz que tem mãe, a outra hora não tem mãe. Quando eu digo, né, gente, como eu já disse, né, eu tenho mãe, a minha mãe já morreu, já faleceu. Quando eu falo minha mãe, eu estou me referindo à minha mãe que me criou. Muitas vezes eu estou me referindo à minha mãe que me criou, ou pode ser que eu esteja me referindo à minha mãe legítima, certo? Que já é falecida, né? Que Deus a tenha. Aí, né, gente? Então, eu vim de uma família muito unida. Eu vim de uma família muito unida. Meu pai, ele sempre foi presente em tudo na vida da gente, como criança, certo? Eu me lembro de muitas coisas. Nós temos até hoje, né? Meu pai, a gente tinha um negócio, meu pai gravar fita com a gente, ele gravava as fitas com a gente, naquela época era fita, aquelas fitas cassete. Ele gravava as fitas com a gente, todo mundo junto, falando, ensinava a cantar, ensinava a gente a cantar os hinos da igreja, certo? Então eu me lembro muito dessas coisas, coisas que marcaram na minha vida, eu me lembro muito da minha infância com a minha família. Eu posso não lembrar de outras coisas, né? Mas tem muitas cenas marcadas na minha mente, na minha cabeça, certo? Que era o que eu queria ter feito dentro do meu casamento, mas que meu marido, certo? A criação dele foi muito diferente da minha. E eu até entendo, certo? As criações é que são diferentes. Então, graças a Deus, eu nasci dentro de uma família, certo? Onde os pais se amavam. Eu sempre vi meu pai apaixonado pela minha mãe. Eu nunca vi meu pai destratar a minha mãe. Pelo menos na minha frente, eu sempre vi eles unidos, mesmo na dificuldade, certo? Eu me lembro uma vez que a gente morava num barraco. A gente morava num barraco e choveu, e nessa noite choveu tanto. Choveu tanto que molhou a cama todinha da gente. E era eu e meus irmãos. Tinha eu, né, e tinha meus outros irmãos, meus outros dois irmãos. Certo? Nessa época a gente tava todo mundo junto ainda. Antes da gente se separar, né? Tava todo mundo junto. E nessa noite, dormiu todo mundo juntinho, todo mundo cuidado do meu pai com a gente, né, com a minha mãe. Então, essas cenas deixaram marcada na minha vida, né, o cuidado dele, na alimentação, certo? Meu pai estava sempre presente na criação ali da gente, sempre, sempre. Eu não sinto falta disso aqui, eu nunca senti falta disso aqui, gente, porque eu tive, certo? E quando eu fui morar na casa da minha mãe, né? Eu senti falta desse calor, né? Que a gente diz assim, dessa união, porque lá em casa não tinha. Não tinha, não tinha esse negócio lá, não era uma família que tinha isso aqui. Quando eu fui morar com a minha mãe, não tinha essas coisas. Não tinha. E eu sentia falta desse calor da família. Lá era todo mundo, cada um por si. Era minha mãe para um lado, meu padrasto para o outro, meus irmãos para o outro lado, certo? E eu observava aquilo dali e eu dizia, meu Deus, eu não quero ter uma família assim, não. Eu não quero que a minha família seja assim, certo? Então eu sentia falta disso, né? Mas eu tive isso. Graças a Deus, Deus me deu ainda a graça e a misericórdia de ter vivido esses momentos importantes com a minha família. E meu pai sempre foi um bom pai, sempre foi um pai presente na criação da gente. Nunca foi uma criação que meu pai criou só, que minha mãe deixou minha mãe criar sozinha. Não. Sempre todo mundo lá em casa, sempre a gente estava unido. Todo mundo. Certo? Se saía, saía todo mundo. Não tinha essa. Até hoje meu pai é assim comigo, gente. Até hoje meu pai é assim comigo. Certo? Meu pai é assim comigo. Até hoje. Mesmo depois de tantos anos, meu pai continua o mesmo comigo. O mesmo. O mesmo comigo. É aquele pai presente. É aquele pai que lembra. É aquele pai que nessa semana ele veio até aqui em casa brigar comigo. Cadê tu que não aparecesse lá em casa? Porque meu pai, ele é assim, gente. Né? É, ele disse que a gente não vai lá, né? Só que eu fui eu vou na segunda-feira, 2 dias depois, ele disse que eu não fui lá. Diga, senhor, né?
Se eu tenho minhas coisas para fazer, homem. Né? Coisa da gente. Mas ele diz assim, mas ele sempre foi um pai presente. Sempre ele foi um pai presente. Quando eu casei, o meu pai também ia na minha casa. Ele não gostava muito de ir na minha casa porque meu marido, assim, e era uma coisa que eu notava muito, gente, que é uma coisa que me deixava muito triste que meu marido fazia, né? Eu ficava muito triste, que isso aqui vai ser outro assunto que eu vou tratar aí com vocês, porque tem meninas que passaram com isso também com os pais. O próprio esposo não respeitava o pai da esposa, né? Não. Então, isso aqui eu vou deixar para outro assunto, tá? Isso também é uma coisa que me deixou muito triste no meu casamento, certo? A forma que meu esposo recebia meu pai, né? Então, isso aqui eu vou deixar para um outro assunto, certo? Mas vamos voltar aqui. Então, assim, né? A gente tá falando aqui para criação, né? Para criação dos pais, né? Da participação dos pais. Então, quanto à participação do meu pai na criação, junto com a minha mãe, certo? Meu pai sempre foi muito presente, graças a Deus, certo? Meu pai levava a gente pro rio para tomar banho, certo? Ou seja, meu pai, ele sempre dividiu as tarefas com a minha mãe, não só na nossa criação, certo? Porque minha mãe, logicamente, logo que meu pai casou com a minha mãe, ela já engravidou logo, aí veio outro, depois, né, nunca mais, certo? Então, mas meu pai, ele sempre foi muito, desde criança que eu vejo meu pai, sempre foi muito participativo nos cuidados com a gente, juntamente com a minha mãe. Ele sempre foi um pai participativo, certo? Né? E eu sempre desejei ter um marido que fosse um pai participativo junto comigo, logicamente, né, gente? Porque a gente sonha, né? Meu pai, ele foi esse influenciador na minha vida. O meu pai, ele foi esse influenciador, certo? Então é isso daqui. O que tá faltando é muitos pais, certo? Maridos ser mais participativo na criação dos seus filhos juntamente com a sua esposa. E a esposa, ela precisa aqui também, certo? Ter esse entendimento que também, né, os filhos, ela também é esposa. Ela também é esposa e ela precisa também, né, não só se dedicar ao filho. O filho é importante a mulher, a mãe, né, cuidar. Mas quem vem antes é sempre seu marido. Isso é bíblico. Ela tem que sempre, não é esquecer do filho, deixar o filho lá para ir cuidar do marido, não, porque ele tem que ser compreensível, porque ele não pode, né? Porque tem homem velho querendo se trocar com a criança, gente. Pelo amor de Deus, certo? Querendo se trocar com a criança. Um homem, certo? Um homem querendo se trocar com um bebê, não dá, né? Então, logicamente que a mãe não vai jogar o filho lá para dar totalmente atenção ao filho, ao marido, não. Não. Mas ela pode trazer o seu filho para cuidar junto e ambos cuidarem junto uns dos outros ali, certo? Aí tem mãe que esquece disso, que quando os filhos nascem, ela não tem mais tempo, né? Nem para um marido, nem para ela mesma. E às vezes nem para ela mesma, ela não se cuida mais, ela não se arruma mais. Tem mãe que se entrega, certo? Se dedica e depois tá reclamando. Meu filho, aí quando os filhos crescem é assim, ó. Meu filho, né? Eu passei a minha vida toda me dedicando, deixei de me cuidar, deixei de me arrumar por causa dele e hoje ele nem tá nem aí pra mim. Culpa sua. Você não pode botar a culpa no seu filho, não. Você deixou de se cuidar porque você quis. Não foi culpa dele, não. Né? Quer arrumar uma desculpa, botar a culpa no filho, que cuidou do filho, que se dedicou 100% ao filho. Não, não é bem assim. Então, isso vai da pessoa. É a pessoa que não sabe separar as coisas. Cuidados com o filho é uma coisa. Agora, você não pode cuidar 100% dos filhos e também esquecer de você. Esquecer de você. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar de você tem que cuidar do seu marido. Então, muitas vezes, é a mulher que não sabe separar as coisas, gente. Certo? Você pode cuidar muito bem do seu filho, do seu marido e cuidar de você. Certo? Agora, tem pessoas que se abandonam
por causa dos seus filhos. Ah, os filhos crescem, vão viver suas vidas e você fica lá reclamando. Reclamando. Eu cuidei a vida toda deles, não estão nem aí para mim, nem uma visita vem me fazer. Meu filho, a gente cria os filhos para a vida, gente. E outra, nós criamos os nossos filhos para a vida. Nós não criamos nossos filhos para a gente, não. Certo? Né? As pessoas têm que ter esse entendimento aqui, que os filhos, eles não são da gente. Os filhos, eles não são da gente. Os filhos são do mundo, né? Entre aspas. A gente cria eles para o mundo, para saber lidar, certo? Com o mundo, certo? Mas muitas mães criaram os seus filhos, muitas mães e até pais criaram os seus filhos para si. Eu digo direto pro meu filho, olha, certo? Tô criando você pro mundo. Não é para ficar aqui não, né? Às vezes meu filho tá grudado comigo direto. Aí eu digo para ele, olha, separa que eu não quero não que, né? Então isso é bom, dar esse limite aqui. O que tá faltando é a mulher dar limite. Tem certos limites, certo? Tem certos limites aqui, minha gente. É o que tá faltando. Tem certos limites, certo? Então tem aí, é falta de sabedoria, é falta de discernimento, certo? É falta de discernimento da esposa, é falta de discernimento do marido, certo? Né? É falta. Então lembre-se disso, mulher. Seu marido vem primeiro. O marido vem primeiro do que os filhos. Agora não é esquecer dos filhos. Porque os filhos, porque os filhos vai casar e tu vai ficar só tu e teu marido. Vocês vão voltar a ficar sozinhos de novo. Os filhos vão sair de casa, os filhos vão casar, os filhos vão ter sua família. E vai ficar e vocês vão voltar a ficar sozinhos. Então é um período, é um tempo. É um tempo, certo? Que vocês vão ficar ali, né? Mas vocês vão voltar a ficar sozinhos. Quando vocês ficar sozinhos, os filhos vão embora, vão casar, vão fazer suas famílias. E vai ficar você sozinha, seu marido sozinho aí. Não é? Pois é. Certo? Então a gente cria os filhos pro mundo, gente. A gente não pode também, a gente tem que fazer certos sacrifícios, sim, pelos nossos filhos, mas não exagerar, né? Porque tem mãe que é exagerada. Eu não vou deixar de me cuidar por causa do meu... Olha, uma coisa aqui. Eu nunca deixei de me arrumar por causa do meu filho, não, tá, gente? Porque eu vejo, às vezes eu vejo alguns quadros no TikTok, no Kawaii, né? Fazendo umas trends assim, as mães, né? Que não se arrumam, que não se cuidam mais por causa dos filhos. Estão lá horrorosas, feias. Eu digo, pô, minha filha, eu nunca deixei de me cuidar por causa de filho, não. Certo? Né? Porque antes dele, eu venho primeiro. Antes do meu filho, eu venho primeiro. Certo? Antes do meu filho, eu venho primeiro. Eu nunca deixei de me cuidar, de cuidar do meu cabelo, de cuidar da minha pele, de cuidar de mim. Certo? Por causa do meu filho. Também nunca saí com meu filho desarrumada. Tem mãe que vai pro shopping pela misericórdia. A mãe parece que acordou, olha, aí fazem aquelas trends, né? Porque muitas mães dizem assim, quando eu tiver um filho, eu só vou andar arrumada. Quando você vê a mãe toda desmantelada, o filho arrumadinho e a mãe toda desmantelada, gente. Por favor, eu nunca saí com meu filho. Nunca saí com meu filho, certo? Para ir passear com ele, desmantelada. Até hoje é assim, certo? Não gosto de sair com ninguém desmantelado. Se eu não gosto de andar com ninguém desmantelado, eu vou andar desmantelada. Eu nunca... Eita, gente, desculpa aqui, arrotei sem querer, tá? Eu nunca andei com meu filho, juntamente com meu marido, com a gente desmantelada. Se ia pro médico, ia arrumadinho, certo? É assim. Agora tem mães que eu vou te contar, elas também não se priorizam, né, gente? Só prioriza aquilo. Então ela tem que ser aqui, né? Tem que sim, de abdicar de algumas coisas por causa do filho? Sim, tem. Tem mães que deixam de trabalhar, certo? Por causa dos filhos, certo? Pode, né? Tem mães que se abdica do seu trabalho, abre mão do seu trabalho para cuidar do seu filho. Mas não há necessidade. A mãe pode trabalhar fora e cuidar do seu filho.
Agora, se for um trabalho que tome muito tempo dela, aí tem que pensar muito bem aí, né? Porque a mãe, Deus criou, gente, cada mãe, cada pessoa, Deus deu um papel. A mãe, né? Deus criou a mulher para ela se dedicar à família, certo? E o homem para ser o provedor da casa, é ele que traz o sustento para casa. Então, né, quando vem os filhos, é uma questão de conversa, certo? Para não entregar os filhos, porque não presta os filhos sem entregar outras pessoas para elas ser criadas. Quem tem que criar é você. Eu, como mãe, eu tive que me abdicar de certas coisas por causa do meu filho, certo? Eu tive que me abdicar, sim, de algumas coisas por causa do meu filho, porque eu não queria que ninguém criasse meu filho. Eu não botei filho no mundo para as pessoas criar, porque na minha mente, certo, era o seguinte: quando eu tiver um filho, eu nunca vou deixar a sogra, nem sogro, nem pai, nem mãe. Eu dizia isso, certo? E até hoje tenho o mesmo pensamento, certo? Eu dizia o seguinte: quando eu tiver um filho, eu nunca vou botar papai e mãe criar, e nem para avó e nem avô criar, nem para sogra e sogro criar, certo? E eu sempre tive isso aqui seguro. Eu nunca permiti que ninguém criasse meu filho. Quem criou foi eu, certo? Quem criou foi eu, certo? Porque um certo tempo o pai dele não criou, não, juntamente comigo, não, certo? Porque isso não é a criação que Deus quer, logicamente. Mas eu, graças a Deus, certo? Né? Eu sempre pensei sim no melhor para meu filho. Eu tive sim que me abdicar de certas coisas por causa dele, certo? Ali. Tive que deixar de trabalhar por causa dele, sim, certo? Tive que arrumar uma outra forma para obter a fonte de renda, para trazer a fonte de renda para casa. Eu tive que pensar em outras formas, em várias outras formas, para trazer a fonte de renda para casa. Agora, eu nunca deixei que as pessoas criassem ele. Nunca eu cheguei, olha, tá aqui mãe, pai, tá, cria aí seu neto. Aqui sogra, sogro, cria seu neto. Não, eu não botei filho no mundo para avó e vou criar, não. E foi o que eu disse para minha sogra. Quando eu me separei quando meu esposo se separou de mim, eu disse para ela: olhe, se seu filho não criar o nosso filho junto, não quer criar o nosso filho junto comigo, eu vou criar ele sozinho porque eu tenho capacidade, eu sou mulher suficiente para criar ele. E eu fui mulher suficiente para criar meu filho. Meu filho hoje está grandão. Está grandão, certo? Está grandão, criei na admoestação do Senhor, pedi a Deus sabedoria, certo? Né, para criar ele. Tô pedindo ainda, naquela ainda não, né? Tô pedindo a Deus para criar ele sempre na admoestação do Senhor. Pedi a Deus, mas nunca botei na mão de pai, nem de mãe, nem de sogra, nem de sogro para criar meu filho, não, porque eu tenho responsabilidade. Eu botei meu filho no mundo, certo? Né? Mas eu tenho responsabilidade, certo? Sou igual essas mães daí, não, que bota o filho no mundo, dá pra avó e pro vô criar, cuidar. Não, numa necessidade, se houver necessidade, né, digamos que o pai e a mãe trabalhem, há uma necessidade ali, certo? Numa necessidade de trabalho, né? Tudo bem, a gente pode pensar. Só que muitas vezes, se o marido, ambos são casados, e dá para trazer o sustento para casa, que dê para um trazer o sustento para casa, gente, dá para o marido trazer o sustento para casa, não tem por que a esposa trabalhar. A esposa pode trabalhar em casa, fazer alguma coisa em casa, certo? Não tem para quê, certo? Porque Deus criou a mulher para cuidar de casa, da família, certo? Eu não sou contra a mãe, mulher, trabalhar fora, não. Mas, como eu disse para vocês, há necessidade, porque muitas vezes, certo? Por causa disso aqui, os filhos estão se criando rebeldes, certo? Estão se criando, porque vó e vô, não são todos os avós que criam na admoestação do Senhor, não. Não são todos os avós que criam na admoestação do Senhor, não. Além disso, né, tem até aquela questão, porque tem muitos vós, vô, que cria a criança, entrega a criança, a mãe ou pai entrega a criança, a avó e o avô. O que é que o avô vai criar? Como é que a avó vai criar? Cheio de dengo. Cheio de dengo, cheio de tudo que me dá, certo? Eu tinha um trauma. Quando o meu filho era pequeno, né?
que meu filho, isso, né? Que meu filho ia para casa dos avós dele, né? Que eu descia e ele ficava um pouquinho lá com a minha, eu descia um pouquinho, aí eu via minha sogra. Minha sogra não dizia nada. Meu filho pegava, entrava nos armários dela, tirava as coisas tudinho dos armários dela e ela achava bonitinho. Deixava ele, não brigava com ele. Eu só lá observando. E eu só lá, eu digo, ô Jesus, eu quero saber a hora que ela vai brigar com ele, vai tirar ele de lá. Porque é a casa dela, não é a minha casa, né? Eu ficava lá do sofá assistindo a cena, né? Assistindo a cena do meu filho no armário da minha sogra, armário baixo, né, gente? Tirando as coisas, e eu lá, ela não vai dizer nada, né? Certo. Porque é assim, porque vó deixa as crianças fazer tudo o que quer dentro da casa. A mãe não, né? É que nem diz aquele ditado, né? A mãe cria e, e os avós estraga. Não é todos, né, gente? Mas a mãe cria e a avó estraga. Os avós estragam, certo? Veja se lá em casa meu filho fazia a mesma coisa, porque eu sou durona, gente. Na minha criação com meu filho, eu sou muito firme, eu sou durona com ele, certo? Porque, né? Ó, aí lá em casa ele queria fazer a mesma coisa. Quando meu filho pequeno, viu? 8 meses, 7 meses por aí. Um aninho. Aí meu filho chegava em casa, meu filho estava em casa e tirava as coisas do armário. Quando eu via, eu olhava para ele com o dedinho e dizia: Não, não. Ele saía, né, ele estava lá. Quando ele ia abrir a porta, ele estava lá engateando, andando pela casa, em casa. Aí, de repente, ele parava lá no armário, o armário baixo, logicamente. Parava, abria a porta do armário das comidas lá. Aí eu olhava para ele, fazia aquela cara. Aí já olhava para ele assim, com o dedo, já botava o dedo, já dizia: Não, não pode. Aí ele olhava, gente. A gente tem que fazer assim. Ele olhava para mim, fazia aquele bico, se abaixava, sentava e chorava. Aí eu pegava ele, dava um brinquedo para ele. E sempre foi assim lá em casa. Certo? Sempre criei meu filho assim, certo? Meu esposo trabalhando e eu em casa cuidando dele. Sempre foi assim. Tanto é que hoje meu filho, certo? Só se deixarem, porque ele não é assim em casa. Ele não chega para abrir o armário dos outros, não. Ele vem me pedir, certo? Né? Tanto é para você ver a criação como é. Quando o meu filho vai para casa quando eu vou para casa da minha mãe, meu filho quer um biscoito, certo? Aí ele vem me pedir. Mãe, eu quero um biscoito. Minha avó tem aí um biscoito. Eu digo, vá pedir a ela. Vá pedir a ela. Ela diz, vá lá, tem no armário. Abra lá o armário. Se ela disser, pode ir, certo? Aí é outra coisa, né? Porque a minha mãe é que é a dona da casa. Eu não mando na casa, não. Aí ele se acostumou, né? Ela acostumou ele assim. Aí pegar no armário as coisas. Aí vai de cada criação, tá vendo? Mas aí, gente, né? É isso. Então, assim, em alguns casos não há necessidade da mulher trabalhar fora. O marido ele pode suprir muito bem a necessidade da família, certo? Então, muitas vezes alguém na maioria das vezes é a mulher que se sacrifica em prol dessa família, certo? É a mulher, certo? É a mulher que se sacrifica em prol da família, certo? Esse é o papel que Deus nos deu. Certo? Porque não há necessidade da mulher trabalhar. Se o homem pode sustentar a casa, agora, se, né, não está conseguindo ter o sustento total ali da casa, aí é uma coisa a ser conversada ali entre o casal, certo? Não está conseguindo, aí a mulher, olha, amor, eu vou trabalhar, a gente, né, dá um jeito, arruma um jeito, né, ali. Mas é assim, gente, a mãe, ela tem que se abdicar de muitas coisas em prol da família, certo? Em prol da família, sim. Mas é isso aí que eu digo para vocês, certo? Né? Essa questão aí é o pai ser mais participativo, a mãe entender que os filhos, certo? Entender que
Os filhos chegaram, mas ela não pode deixar o marido de lado. Ela não pode. Ela nem pode deixar o marido, não pode se deixar de lado em prol só daquele filho. Certo? Ela tem que cuidar de si também. Ela tem que cuidar da casa, do marido também. Tem que dar conta. Certo? Tem que aprender a separar as coisas. Se organizar. Certo? Para poder as coisas gerar. Então, tá faltando o quê? Sabedoria. Tá faltando sabedoria desses pais. Certo? Tá sabendo sabedoria desses pais. Certo? É só sabedoria. Sabedoria, conversa, companheirismo, é sabedoria. Certo? Sabedoria. E é isso que eu digo a vocês, tá, gente? Sabedoria. É isso que eu deixo para vocês, né? Se eu esquecer alguma coisa aqui, né? Eu venho, gravo outro vídeo, mas é sabedoria. A mulher e o homem, ele tem que ter sabedoria quando os filhos nascer, certo? E não ficar procurando motivo para se separar, porque não existe. Nenhum erro justifica a separação, certo? Né? É as pessoas que não sabem conviver, não sabem lidar, não sabem viver, sabe? Então, nada justifica. Então, a mãe, certo? Porque ele é pequenininho, porque dá essa desculpa. Ele é pequenininho, ele precisa da minha atenção. Seu filho é pequenininho, é recém-nascido, certo? Precisa, assim, da sua atenção, mas você também tem que lembrar que você tem marido. Você se tornou mãe, mas você não deixou de ser esposa, não. Certo? Você se tornou mãe, mas não deixou de ser esposa, não. E tem que lembrar disso aqui. E não abandonar a sua esposa. É trazer junto, gente, os famílias para curtir junto, né? Traga junto. Né? Eu tava assistindo um casal ali contracenando, né? Justamente sobre isso. Aí o rapaz estava lá, para eu encerrar aqui. Aí o rapaz estava lá na chuva, o rapaz, uma cena, né, com um casal contracenando, que tem essas dificuldades no casamento. Aí ele estava lá vendo a chuva. Ele estava lá vendo a chuva, e de repente passou a esposa varrendo a casa, tal, e ele lá triste, né, o marido lá sentado na área vendo a chuva. Aí ela lá limpando a casa, né? Aí de repente ela perguntou para ele o que é que ele tinha, porque ele estava tão quieto, porque ele estava tão ali o que é que ele tinha. Aí ele disse assim: "É porque eu estava pensando, né? Eu estava pensando aqui, a gente não é mais o mesmo, o nosso casamento não é mais a mesma coisa, né? Você, né, falando da esposa, né? Não é mais a mesma coisa. Eu estava aqui pensando e acho que, né, a gente não tá dando mais certo desse jeito. E acho que a gente não tá dando mais certo, né, quando a gente namorava, né, quando a gente no início, antes dos nossos filhos, né, você, no momento desse assim de chuva, você preparava a pipoca, a gente ia assistir um filminho junto, a gente, né, eu não sinto nem mais, aí o rapaz disse assim, eu não sinto nem mais o gosto, eu não sei nem mais que gosto tem o seu beijo. Isso é o mal de muitos casais, certo? Deixar, certo? É o mal dos dois, né? Não é só de um. Deixar de fazer coisas que faziam antes por causa dos filhos. Os filhos não empatam, não. A pessoa continua fazendo aquilo, não. Certo? Aí a esposa, aí ele disse, eu tava pensando aqui em me separar, de pedir o divórcio, né? Aí a esposa, mas por que isso? Né? Aí ela disse assim, eu tô muito atarefada, eu tenho muitas tarefas, muita coisa de casa para fazer. Aí a desculpa, né, gente? Eu tenho muita tarefa de casa para fazer, é muita tarefa de casa, tem os nossos filhos também. E aí, né, ele reclamando, o que é que ele estava reclamando? Que ela não tinha tempo para ele. Aí ela disse, né, então eu vou fazer agora, vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá fazer a pipoca, vou estender o colchão lá na sala, vou e vou chamar os nossos filhos para ficar com a gente. Olha aí, ela trouxe aí, certo? Né, agora vai ter que fazer aquele programa que antes você fazia só com sua esposa, ela deu a solução.
Aí, como ela mesmo disse, você acha que a solução é acabar com o nosso casamento? Aí essa não é a solução, acabar com o nosso casamento. Só porque, certo? Né? Por causa disso. Ela arrumou a solução, que foi que ela disse, agora eu vou lá, eu estendo lá o colchão, faço a pipoca, nós vamos para a sala, né? E nós chamamos os nossos filhos para assistir o filme junto com a gente. Tá aí, trazer a família para participar de programas que antes você fazia individualmente só com a sua esposa, certo? Você agora faz com seus filhos, pode fazer o quê? Os mesmos programas, certo? Que você fazia com a sua esposa antes, você pode fazer juntamente. Alguns programas você pode fazer juntamente junto com seus filhos. Chamar a família para participar, gente. Certo? Chamar a família para participar. E tá faltando isso aqui, sabedoria das pessoas. E você acha que o motivo vai se que o problema vai se resolver se divorciando de mim? Lógico que não. Veja, aí foi quando a mulher conversou, meu bem, eu tenho muitos afazeres de casa, não tenho quem me ajude, você não me ajuda, pois é, o homem não ajuda, certo? E a mulher, ela tem uma carga muito grande, ela tem que cuidar da casa e dos filhos, o marido não ajuda nem com os filhos, quanto mais com a casa. Tem marido que não ajuda com a casa, não ajuda com nada. Aí depois tá reclamando da esposa. Aí é correto a esposa pagar o parto porque ele, certo? Não ajuda? Não. Qual é o seu? Qual é o papel do marido? Qual é o papel do pai? Ajudar. Tá faltando isso que eu falei para vocês. Aí ela deu a solução. A solução é o quê? Fazer as mesmas coisas, pegar os mesmos programas que fazia antes e agora acrescentar os filhos, porque agora os filhos fazem parte dessa família. Família, marido e esposa, certo? Os filhos são comprimento dessa família, certo? Então, traga os seus filhos para participar. Então, é participar, é fazer isso daqui, gente. É o marido e a esposa ter essa visão, ter esse discernimento, participar em família dos programas, se envolver com coisas, criar uma rotina que vai unir mais eles e não separar, certo? Criar situações que vai unir mais. Então, isso para mim sempre foi o meu sonho, uma família assim. É o que eu estou mostrando para vocês. É isso aqui. Era isso, eu queria que a minha família fosse assim antes. Certo? Precisou Deus, certo? Né? Para poder a pessoa enxergar isso. Pois é. Mas é isso. Soluções, coisas simples, certo? Aí o povo, quem é casado, a solução é se separar, se divorciar? Lógico que não. A solução, certo? Tá ali. Agora o camarada, ou quando não é a mulher, é o homem. Qualquer probleminha que teve dentro do seu casamento, vamos se separar. Não amo mais você. Não, a gente não se tá mais, não tá dando mais certo. Mas cada uma, certo? Arruma desculpa para tudo. Ao invés de focar na solução, não. Foca, né, no que não vai ser solução, que só vai piorar a situação. É sempre assim, gente. Então vamos pensar mais nisso, tá? Muitos estão aí no deserto para poder aprender isso aqui que eu estou passando para vocês. Muitos maridos e muitas esposas estão aí no deserto para aprender isso, né? Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que ela abandonou o seu marido e o seu filho só para se dedicar ao trabalho. Tá errado. Problemas esses que surgem no casamento, tá vendo? Esqueceu que tinha filho, esqueceu que tinha marido, abandonou os filhos dentro da própria casa só para se dedicar ao trabalho. Tá errado. Tá errado. E eu falei com a pessoa, disse, não, minha filha, você fez errado. Você não pode, você tem um filho, você não pode abandonar seu filho, você tem marido, você também não pode abandonar seu marido. A mesma coisa o marido tem esposa, ele não pode abandonar a esposa para se dedicar 100% ao trabalho, para depois jogar na cara da mulher. Eu estava lá trabalhando para dar uma vida melhor para você. Não, meu filho, a mulher ela não precisa de uma vida melhor não, ela precisa que você participe. Certo? Também. Certo? O marido da mesma forma. A esposa, certo? Já diz a palavra de Deus que o trabalho, ele é uma vaidade. O trabalho, ele é só para trazer o sustento para casa. Não é para tu, certo? Né?
só se envolver com o trabalho. Tem que saber dividir. Nada é aquilo que eu disse, querido. Nada demais presta, nada exagerado. Trabalhar demais não presta, nada demais presta. Certo? O trabalho é uma necessidade para trazer o sustento de casa, mas que seja para isso, para trazer o sustento de casa, né? A mulher ela não quer riqueza, né? Agora se a pessoa casa com uma mulher, logicamente, que tem mulher que não tem esse entendimento, né? Só quer saber de luxo, aí isso aí não é uma mulher, isso aí é uma interesseira. Certo? Uma mulher que só quer luxo, quer que o marido trabalhe, gosta do luxo. Certo? Aí é uma mulher interesseira. Mas são esses probleminhas, gente, que sempre tem solução. Tem solução para tudo. Só que as pessoas querem resolver os problemas, certo? Querem resolver os problemas, né? Mais fácil. Elas não querem enfrentar, elas não querem botar a... Elas não querem botar a mão na massa. Às vezes a pessoa não quer botar a mão na massa. Não, quer um problema simples. E o problema, a resolução aqui é separar. Isso é resolução de nada, não é? Então é isso que eu deixo para vocês, tá, gente? É esses aprendizados aqui que eu aprendo com a minha vida, eu aprendo com a vida dos outros, com os relatos das pessoas, que vocês possam, hoje vocês estão no deserto, que vocês possam aprender isso, certo? Possam enxergar isso, possam ver isso aqui, o que foi que vocês fizeram de errado no casamento de vocês, tá bom? Eu vou deixar vocês aqui, a gente vai estar conversando em outro momento. Me perdoem aí, mas é em áudio, tá, gente? Eu tô gravando em áudio, mas depois o vai sair do ar, né? Então, quem assistiu, assistiu, vai assistir só depois, tá bom? Então, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê sabedoria, dê discernimento, dê entendimento para enfrentar, porque casamento, queridos, todo mundo sabe aqui que casamento não é fácil. Nenhum casamento é fácil. E Jesus nunca disse para ninguém aqui que casamento seria fácil, certo? Jesus nunca falou. Jesus falou, né, que tem os problemas. Quem é casado tem os seus problemas. Quem é solteiro tem os seus problemas, certo? Então, não é fácil. Nenhum casamento é fácil. Mas tudo depende de como o casal lidar com os problemas. E problemas, meu filho, é o que mais tem em casamento. Problema é o que mais tem em casamento, né? Mas tem solução para todos eles, certo? Né? Basta o casal se unir, ser companheiro, conversar, ver qual é em cada casal tem os seus problemas, ver qual é a melhor solução para aquele problema, ver o que é que está errado ali, sentar os dois juntos, o que está faltando é isso, certo? É sentar os dois juntos e conversarem, ver o que é que pode melhorar nesse casamento, ver o que é que pode ser feito ali, certo? Porque a solução nunca é o divórcio, nunca é isso aqui, querido, certo? A solução é conversar. Conversando a gente se entende, certo? Conversando a gente se entende. É conversando que se entende, tá certo? Então é isso. Fica na paz do Senhor e até um próximo vídeo aí, certo?